Olá! Hoje nós vamos fazer um capítulo diferenciado nesse nosso encontro, pelo fato de que a gente tem uma surpresa caminhando por aí na nossa trajetória. Temos um novo fato que vai acontecer, que é o lançamento do meu quarto livro, mas eu não vou dar todas as dicas agora. E então, como ele abarca bastante desses assuntos que a gente tem falado, e agora o nosso foco é esse, a gente vai trabalhar alguns trechos dele que realmente trazem muito conteúdo para o nosso cotidiano, inclusive. Então, a gente hoje vai falar sobre mudança de paradigmas na educação. Então, essa é a nossa deixa e é isso que nós vamos fazer. Vamos para a nossa vinheta e já já falamos. Você já parou para pensar que a escola que a gente conhece hoje nasceu de um modelo criado há mais de 2 séculos? Gente, 2 séculos é bastante coisa, né? Então, esse modelo que funcionava bem para aquele tempo, será que ele ainda atende às necessidades do século XXI? E tem um paradigma, o primeiro que nós vamos falar, que eu sempre coloco isso em aula para os meus alunos e que eu postulo realmente. Nós temos a seguinte situação: a arquitetura e aspecto, digamos assim, de escolas do século XIX, ou seja, aquela arquitetura do panóptico, dos conventos, das escolas que tinham todas as janelas voltadas para dentro, né? É, a mesma ideia que os shoppings pegaram para hoje em dia, não é? Você tem que ter atenção para dentro. Então, era meio que um aprisionamento e uma educação bancária, realmente. Só que isso não atende mais essas necessidades. Ou seja, nós temos a arquitetura do século XIX, professores do século XX, mesmo vocês que são novinhos, nasceram no século XX, com aprendentes do século XXI. Então, é uma dicotomia, mais ou menos, quase que difícil da gente fazer isto encaixar. Pense nisso, não é? Porque são 3 séculos de paradigmas funcionando. Muito bom, eu sou a professora Cecília Góes e hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial: a mudança de paradigmas na educação. Esse é um trecho do meu livro Educação e Evolução, que será lançado no finalzinho de setembro, no máximo começo de outubro, pela editora CRV de Curitiba. E eu acredito que esse debate pode transformar a forma como nós enxergamos a aprendizagem. Isso se faz bastante necessário, e eu diria mais do que isso, né? É, mandatório, imperativo, imprescindível, né? Então, assim, será que, com certeza, você já percebeu que muitos dos modelos educacionais que nós usamos hoje foram criados, como eu disse anteriormente, há mais de 200 anos? Eles não dão conta dos desafios que nós estamos vivendo agora no século XXI. Certamente, o preparo que eu recebi há 20 anos atrás, ele não me traz subsídios, muito menos capacitação para lidar com as coisas que nós vivemos hoje. Então, isso significa dizer não que nós paramos naquele momento, só que há muitos paradigmas a serem vencidos pelo fato de que vivemos um momento em que nós dividimos aquilo que a gente chamava de ensinamento, a escola, digamos assim, dos dias de hoje, com um modelito que a gente utilizava há tanto tempo atrás, não é? Então, estamos falando de século XXI e já estamos há 25 anos dentro dele. Então, sobre esse paradigma tradicional, a escola era um espaço de transmissão de conhecimento. Ó, que você já está pensando no Google aí, né? Porque a transmissão de conhecimento não é exatamente aquilo que vivíamos há esse tempo atrás.
professor era o centro e o aluno era simplesmente um receptor. Dava-se uma grande ênfase à memorização, à disciplina rígida e à padronização, ou seja, memorização. Se abrimos agora um leque aqui. Se a memorização é tão valorizada, o que que acontece? A memorização mecânica não traz aprendizagem. Você simplesmente memorizou aquilo, vamos supor que para prestar um vestibular, para prestar um concurso público, então você memorizou uma série de coisas. Depois que você entrou, aquilo não faz mais sentido, então você deixou na memória de curto prazo e aquilo vai embora, como se fosse uma agenda, né? Aquele compromisso que eu tinha hoje, por exemplo, de começar a gravar a tal hora, ele já passou, porque eu já comecei a gravação. Então, ah, este saber, esse compromisso já foi, já está sendo cumprido. Então, aquele aviso, aquela agenda das 9 horas da manhã, já não tem mais sentido para mim. Foi uma memorização mecânica que eu virei a página da agenda e segue a vida, né? Então, a ênfase na memorização. Segundo, na disciplina. Disciplina, eu digo assim, honestamente, o que eu acho pela minha vivência de tantos anos dentro de sala de aula, que são 42 e tantos, por aí. Disciplina, eu penso que seja uma coisa de quartel, não é uma coisa de escola. Na escola, a gente tem que ter significação, interesse, uma entrega realmente que desperte, que faça com que os olhos do aprendente fiquem brilhando de interesse e com aquela carinha de quero mais, e não com a carinha de não aguento mais. Percebe? Então, assim, batalhar para isso. Então, temos que ter, se tem significação, se eu conecto com o outro do ponto de vista do seu emocional também para além do cognitivo, eu estou trazendo esses aprendentes para mim. Eu estou trazendo para um saber comum em que não sou só eu que ensino. Há um ensinar e aprender numa via de duas mãos em que todos aprendemos. Então, não há ninguém que saiba tão pouco que não consiga ensinar, nem há ninguém que saiba tanto que não precise aprender mais nada. Isso não existe, né? Então, essa disciplina ela é muito relativa. Vamos entender, ao invés de usar esta palavra, vamos para a palavra significação, para a palavra conexão, acolhimento, empatia. Todas essas coisas podem substituindo esta palavra. E aí vocês podem dizer assim: nossa, mas os problemas dentro de sala de aulas, eles estão muito complicados. De fato, o que nós conhecemos, o que nós sabemos, para o que fomos preparados, não funciona neste momento. Então, eu não trago exatamente uma receita pronta, porque cada momento é um momento. O que eu digo é, temos que derrubar alguns paradigmas para que nós possamos conquistar outras formas em que nós nos sintamos autoconfiantes para lidar com esta geração que está diante de nós, tendo que fazer uma trajetória escolar minimamente básica e também mudar o paradigma da ideia acerca das profissões que tínhamos há 5, 10 anos atrás. Não necessariamente nós temos alunos que estão em ensino médio pensando necessariamente em ingressar em uma instituição de ensino superior. As profissões estão mudando e há profissões que estão surgindo e outras que vão surgir que nós ainda nem imaginamos. Então, assim, e temos escancarado diante de nós a inteligência artificial. Então, assim, eu não vou entrar no mérito da inteligência artificial hoje, mas a gente tem, ao longo da história, aquela influência da Revolução Industrial que nos trouxe, digamos assim, relegado aquele pessoal que fazia tudo à mão, não é? O material era artesanalmente confeccionado,
a gente tinha o boticário, né? Não a perfumaria, mas a botica, o lugar onde se fazia as poções, as coisas para as medicações, eram coisas mais naturais. É, o médico era o médico, né? Não tinha o médico especialista, ortopedista na falange do dedinho da mão esquerda. A gente tinha o médico, né? Então, essas coisas não puderam se manter. Então, assim, quanto mais especialidade, melhor. Mas, lembrando que, dentro das especialidades, mesmo nós, dentro das nossas profissões, não é? Temos essas especialidades. Então, é, nós temos profissionais mais dedicados, mais especializados nisto ou naquilo. Ótimo, tudo muito bom. Só que, assim, após a Revolução Industrial, que desbancou aquilo que era artesanal, qual que é a a herança que a gente trouxe durante muito tempo desta Revolução Industrial? Horários rígidos, as classes organizadas em séries e muita repetição. Então, se um aluno fazia uma pergunta do tipo, não entendi alguma coisa, eu assisti isso muito no início de carreira, de ver professor repetindo a mesma explicação, fazendo, ou seja, a mesma trajetória, só que falando mais alto, e outra vez mais alto ainda. Eu me lembro exatamente de uma professora de quarto ano, que era parceira, porque nós dávamos disciplinas nas 4 séries, e a gente, então, cada uma de nós dava 3 disciplinas. E eu me recordo dessa professora dando aula de matemática, ela tinha a sala na frente da minha, e a criança não havia entendido a conta de dividir. A conta de dividir por 2 números. Então, ela batia o giz na lousa e dizia, não lembro qual é o número, mas vamos dizer qualquer coisa aqui, né? 196 dividido por 25. E fazia a conta rapidamente, não pelo processo longo. E aí, tinha meia dúzia de alunos que não estavam entendendo. E aí ela dizia, não entenderam? Quem não entendeu? Levantava a mão. Aí ela repetia, cento e tanto dividido por 25. Eles não eram surdos. A maneira como ela estava explicando não era uma estratégia que atingisse a todos. Então, assim, o que que a gente faz? A gente tem que ter minimamente 10 estratégias diferenciadas, com material concreto, com exemplos práticos, trazendo coisas da vida deles, pedindo que eles interajam, trazendo as suas dúvidas da maneira como estão sentindo, e aí eles percebem que você está próxima deles. Então, sem essa coisa da padronização, porque entende-se que você está na escola para passar de ano e tirar nota. Esse é um paradigma que a gente tem que modificar o mais urgente possível. Porque ninguém está na escola para passar de ano nem para tirar nota. Entende-se que você está lá para aprender. Se você aprende, a boa nota vem. E, obviamente, você passa para o ano seguinte. E, se a coisa não está funcionando muito bem, a gente tem que estar alerta e despertar para isso logo em março, abril, no máximo, para a coisa começar a ser revista, né? Não deixar para final de novembro, nos 47 do segundo tempo, 50 do segundo tempo, para dizer que o barco está à deriva, não é? Então, a gente precisa acudir a tempo. Voltando para a nossa rota de hoje, porque quando a gente começa a falar de situação de sala de aula, a gente vai expandindo as ideias, né? E nesse paradigma tradicional, minha gente, por muito, muito tempo, a educação foi pensada como esse processo de transmissão. E o professor, claro, era o centro do conhecimento e o aluno era um receptor passivo. E a gente escuta falar isso faz tempo, faz tempo. Então, esse modelo, como a gente falou antes, lembrava bastante o funcionamento de uma fábrica. Horários rígidos, conteúdos iguais para todo mundo, pouca abertura para a criatividade e grande foco na disciplina e na memorização. Gente, essa padronização é como se a gente quisesse pasteurizar, como se a gente quisesse homogeneizar um grupo de 25, 30, 35 aprendentes dentro de uma sala de aula.
Ali, cada indivíduo é um indivíduo, como as digitais nossas. Não há nenhum igual ao outro, são individualidades que têm sentimentos e cognição. Então, essas duas coisas são extremamente básicas. Então, esse modelinho antiguinho do paradigma tradicional, que lembrava muito essa questão, né, do funcionamento da fábrica, uma coisa é você, lembrando tempos modernos do Charlie Chaplin, né, era só colocar o botão, era só fazer sempre a mesma coisa. Ora, se você vai montar um carro, você vai, por exemplo, produzir um número de 1.000 carros da marca X. Claro que todas as peças têm que ser iguais. A montagem do motor tem que ser igual, porque é uma máquina. Ser humano não é máquina, né? Então, esse modelo funcionou num mundo em que a estabilidade era muito valorizada e a preparação para o trabalho repetitivo era prioridade. Mas essa não é a nossa realidade. Então, o que a gente tem? A crise deste paradigma acontecendo. Então, avanço tecnológico, excesso de informação, alunos desmotivados em modelos engessados, um descompasso entre a escola e a vida real. E questões do emocional e socioafetivas começando a ganhar relevância. Então, minha gente, vamos entender que o palco era outro, a cortina daquela realidade tem que se fechar. Na hora que se abre novamente a cortina para esta realidade, os atores são os mesmos seres humanos, só que a atuação de ambos é diferente. Nós não vamos ter uma IA substituindo o professor, desde que e sempre quando você não se entregue a ela, e sim você utilize dela. Então, ela é uma ferramenta para nós. Eu não vou parar de refletir, eu não vou parar de pensar acerca de algumas coisas, de criar, porque eu tenho, se eu perguntar para a IA, para ela me ajudar, ela vai me dar a coisa pronta e sempre com um aspecto extremamente florido, positivo. Não acontece nada de ruim quando você pede para a IA te montar alguma coisa, te mandar um roteiro e até montar um texto. Só que assim, você até pode utilizar a coisa tecnicamente, porém, cognitivamente não. Isso é uma prerrogativa do ser humano. Ponto. Entende? É muito diferente. Então, na crise desse modelo que a gente está falando, mas o mundo mudou. Então, hoje, a informação está em todos os lugares. Então, você, eu, professores, não estamos mais com a batuta do conhecimento, né? As tecnologias nos desafiam o tempo inteiro, sim ou não? Concorda comigo? Os jovens estão muito conectados, a meninada está conectada, né? Mas muitas vezes desmotivados dentro da escola, porque é com essa IA, é com esse tipo de tecnologia que a gente está, em tese, concorrendo. Não concorrer, mas sim utilizar isso como algo que nos favorece no sentido de ferramenta, unicamente ferramenta. Então, inevitavelmente, mesmo que a gente não queira, a gente começa a perceber que aquele formato que um dia já fez sentido, ele não responde mais às necessidades de uma sociedade que está em constante transformação. De maneira nenhuma, vocês concordam? É inviável a gente ter essa noção, né? E, além disso, o que acontece? Novas demandas surgem. Então, a gente precisa falar, como eu venho dizendo desde o início do nosso encontro de hoje, nós precisamos falar de emoções, de criatividade, de colaboração, de pensamento crítico. E isto não cabe num modelo puramente transmissível.
Então, de novo, reafirmando, a gente precisa falar de emoções, criatividade, colaboração e pensamento crítico. São coisas extremamente importantes. Isso não cabe num modelo puramente transmissível. Eu não posso ser um profissional, um professor transmissivo. Eu transmito e você escuta passivamente. Isso está fora de questão. Se nós insistirmos nisso, o que é que acontece? Vou usar de autoritarismo. Gente, o tempo da palmatória já foi, né? Então, assim, eu preciso me sentir autoconfiante, eu preciso me autocuidar e vou aqui dar um lembrete para vocês irem lá para os 2 primeiros vídeos que eu fiz. Você precisa se fortalecer para lidar neste novo modelo, que é um novo paradigma que ele está ainda em construção. E que novo paradigma é esse? É a educação como um processo que tem um tripé significativo, que é um processo ativo, colaborativo e significativo. Pensa nessas 3 palavras. Escreve aí abaixo para mim o que é que você entende por uma educação como um processo ativo, colaborativo e significativo. O aluno ele tem que ser protagonista e o professor o mediador. Estes lugares não vão ser substituídos por nenhuma IA. Isso é um fato. Ela só faz aquilo que você manda. Ela só entrega aquilo que você pede. No entanto, na criatividade, nas questões em que nós precisamos focar, surgem coisas que a gente precisa lidar humanamente. Olha só, esse aluno como protagonista e nós como mediadores, temos que ter o foco em 4 coisas importantíssimas: as competências socioemocionais, a criatividade, a resolução de problemas e o pensamento crítico. Toda vez que vier uma pergunta diferenciada, toda vez que vier uma curiosidade, né, dos nossos alunos dentro de sala de aula, dos nossos filhos na família, do nosso funcionário na empresa, a gente tem que valorizar aquilo. E se nós não soubermos responder aquilo, vamos atrás de uma descoberta em conjunto, né? E como é que foi a vida? Hoje não temos um caso diferenciado para contar, mas eu devo dizer da minha história. Eu sempre fui extremamente curiosa e eu pagava um preço relativamente complicado por conta disso. Eu tudo queria saber. E eu vivi, cresci cercada por uma biblioteca imensa, não é? Meu pai tinha quase 2.000 livros, e isso era em estante fechada com vidro, aquilo era muito bem cuidado, e eu pensava assim quando eu era bem pequena, gente, para que tudo isso? Será que ele já leu todas essas coisas? E aí eu queria brincar, eu queria me aproveitar a vida, eu achava muito legal o movimento, então eu fui uma ginasta muito expressiva, eu fiz balé muitos anos, e eu fui então movimentando o meu corpo, que era o que eu achava que dava vida para mim. Era esta a minha competência. Era isso a minha inteligência, eu era bastante sinestésica. No entanto, tinha que estudar, tinha que tirar nota, tinha que ir bem. E eu, assim, sigo sendo das humanas, não é? E a matemática sempre me castigou intensamente. Hoje eu tenho vantagens, né, em função de trabalhar essa parte sinestésica. A gente, enquanto adulto, né, e depois quando a gente vai caminhando à frente do tempo que passa para nós temos que ter força, bastante força muscular nas nossas pernas. Isso é muito importante. Quem fala sobre isso bastante são vários profissionais da área de saúde, e tem um vídeo aliás, um podcast da Ana Beatriz Barbosa, que ela fala bastante sobre essa questão da gente ter
força nas pernas, que isso é muito importante. Eu vou deixar depois, na descrição do vídeo para vocês, a indicação de 3 podcasts importantes que falam sobre isso. E aí eu fui crescendo com aquela noção e aquela ideia e aquela obrigação e aquele ensinamento do meu pai que dizia: minha filha, o conhecimento é o único tesouro que o ladrão não leva. Ok, então eu tenho que ter ele para mim, guardado, né? E, fechando nessa questão, que era extremamente rígida, eu não aprendi a fazer algumas outras coisas, né. Então depois a vida foi trazendo isso na medida em que eu precisei. Mas aí a gente vai, eh, batendo cabeça, porque a vida cobra, a vida pede e você vai tendo que aprender. Então, a vida não é só dançar, nem fazer movimentos com o seu corpo. Mas eu continuo sendo uma pessoa bastante sinestésica. E aí eu aprendi a gostar de estudar, a gostar de pesquisar, a gostar de ir atrás das coisas que eu pudesse criar, né. Então, essa parte socioemocional, claro, que não foi atendida na minha trajetória escolar. A criatividade, eu fui, rasgando situações e desbravando para poder fazer a minha criatividade. A resolução de problemas não era fácil para mim, e só que assim, eu fui cada vez mais refinando o meu pensamento crítico, e isto me ajuda bastante. E, obviamente, que a maturidade traz aquela carga de nós sermos pessoas mais reflexivas. Não é uma regra, mas deveria ser o entendimento de que isso é uma necessidade, né. Então, ok, de novo eu entrei no bosque, peguei um atalho, né, e contei aí um parênteses da história, mas, isso significa dizer que, mesmo nas salas de aula, do momento em que eu estava no Fundamental 1, Fundamental 2, no médio, enfim, essa não havia essa questão da tecnologia, nem de longe, né. Então, assim, a gente tem que, trazendo para esse momento de agora, focar nas competências socioemocionais, relevantemente a criatividade, a resolução de problemas, ela só acontece na medida em que você permite que o teu aprendente tenha autonomia. O teu aprendente, o teu filho, o teu funcionário, se ele for guiado o tempo inteiro na heteronomia, ou seja, guiado pelo pensamento e pelo dizer do outro, ele não vai conseguir criar, ele só vai seguir regras. Ele vai fazer como Charles Chaplin, apertar os botões e nada mais, né? Então, o pensamento crítico, ele é extremamente importante. O pensamento crítico não significa dizer que você vai sair por aí criticando as pessoas, não é isso. Mas é para você filtrar aquilo que vem, pensar a respeito, para tornar aquela informação que você teve em conhecimento, e esse conhecimento virar um saber. Isso, gente, exclui completamente a questão do julgamento. Quem somos nós para julgar? Isso não existe, não pode existir, né? Então, a integração da tecnologia, ela tem que vir como uma ferramenta e não como um fim. A educação personalizada, ela tem que acontecer. De que maneira? Respeitando os ritmos e as singularidades. Ah, professora, mas uma sala de 30, 35 alunos, como é que eu vou respeitar as singularidades? A gente pode fazer por onde? Vamos encontrando caminhos. Quanto mais você conhecer o teu aprendente e você der oportunidade, vez e voz, ele vai se mostrar para você. Então, esse respeito ao ritmo e às singularidades vai acontecendo na medida em que você e eles se conhecem e tornam aquele convívio respeitoso, dentro das questões de uma pedagogia positiva, sem muita questão de pieguice, de coisa de professor sonhador, não é isso, não é isso. Mas dá para fazer melhor com aquilo que você tem. E aquilo que você tem pode melhorar com aquilo que você pode
aprender. E assim vai num ciclo do bem, formando esta teia, e aí você recebe várias devolutivas na medida em que você vê que fez isso, né. Ontem mesmo eu recebi, né, o convite de uma aluna que vai fazer um workshop, especificamente nas questões socioemocionais, não é. Tem uma outra que já escreveu 2 livros a respeito disso. E aí, assim, eu recebo mensagem dizendo: "Pro, você foi minha inspiração, você ativou aquilo que eu nem sabia que eu tinha". E aí todos, vários, muitos, superando aquilo que hoje eu sou. Maravilha, é isso que é bom, porque eu não sou Highlander, né, e eles mais novos do que eu vão dar continuidade a algo que é muito significativo. Isso, traz uma alegria muito grande para a gente. Então, nesse novo paradigma em construção, é aqui que surge o movimento da mudança. Então, cada vez mais nós vemos a educação se precisando ser repensada como um processo ativo, colaborativo, no qual o aluno, o aprendente, não é mais um receptor. Ele é o protagonista da sua própria trajetória escolar, da sua própria aprendizagem. Então, aí o professor vai assumir um novo papel, por óbvio, o de mediador. E o que é ser esse mediador? É ser aquele que guia, que inspira, provoca e acompanha. Olha o que eu gostaria e estou tentando te inocular, não é, com esta vontade, com esse desejo de que você seja o mediador, aquele que guia, aquele que inspira, aquele que deixa uma luz, um rastro, um legado para aqueles com os quais você lidou, aquele que provoca desafios e aquele que acompanha, mesmo depois que deixa de ser seu aluno. Eu acho que entre as coisas boas da vida, essa é uma satisfação bem especial. Essa experiência própria é que traz muita muita pilha, muito gás para eu seguir fazendo o que eu faço, hoje em dia, não mais dentro de sala de aula, né. Mas, nesse novo paradigma, a gente valoriza não só o saber, mas o saber fazer e o saber ser. Lá estamos nós lembrando dos 4 pilares, né, da educação, lá projetados na no documento de Salamanca, no documento de Arrábida em Portugal, e na década de 90. E depois disso vieram tantas coisas, e a gente tem um último documento, que proximamente talvez saia outro, que é o documento de Incheon, que pensa numa educação para 2030. E 2030 está aí, né? Isso foi pensado no final de 2015, começo de 2016, mas 2030, quando a gente viu, pô, já está aí, né? Então, essas competências, minha gente, como criatividade, empatia, resolução de problemas, pensamento crítico, se tornam coisas centrais. Não podemos fugir disso. É daí que vai sair o leque, a ampliação, o mais saber, o mais conhecer, não é? E a tecnologia, então, vai entrar como uma grande aliada. Nada de ser contra ela, não vai por aí a questão, né? Ela não nos substitui. Ela sim é uma ferramenta que a gente tem que possuir para ampliar possibilidades, né? Mas aí, gente, isso aí vai trazer desafios para nós. Ah, vai. O que a gente vai ter? Resistências culturais e institucionais. Então, a gente tem, infelizmente, profissionais à frente de determinadas classes, instituições, enfim, né, empresas, que ainda resistem, não é, com essa cultura que é de um paradigma que tem que ser ultrapassado. Ora, se você tinha um paradigma e eu retiro ele de você, eu preciso te passar outro, né? A gente tem que ir para os novos paradigmas. Então, essas resistências culturais e institucionais
é o primeiro dos desafios dessa mudança sobre a qual a gente está falando. E o que a gente precisa para isso? Formação continuada dos nossos professores, fato, né? A gente tem que estar sempre estudando, sinto informar, mas sim, a gente tem que estar sempre estudando. Para cada gravação que eu faço aqui, são 5 a 6 horas de estudo e pesquisa. O que mais que a gente tem como realidade? Aí vou dar razão para vocês, com todas os sentimentos que estão acontecendo com os professores hoje. A gente precisa de novas e robustas políticas públicas. Não vou discutir aqui questões de política, mas isso é um fato. A gente precisa de novas e robustas políticas públicas que nos amparem, não é? E que tragam essa retaguarda que nós precisamos. E que sustentem estas inovações, né? E outro desafio que nós temos ainda, por incrível que pareça, é a desigualdade de acesso a essas tecnologias e a esses recursos. A gente sabe, a gente não tem, os alunos todos, em todas as escolas, não têm as mesmas possibilidades de acesso à tecnologia e aos recursos. E se tem, é algo assim, muito episódico e não trazendo realmente para a necessidade que se faz imperiosa, não é? Então, diante desses desafios da mudança, claro, gente, mudar paradigmas não é uma coisa simples, não, não é. A gente sempre olhando a vida por um ângulo da janela. Então, se eu me puser em pé e olhar e for para o outro lado da janela, eu enxergo outra paisagem, eu enxergo outras possibilidades. Então, agora, o nosso olhar tem que ser meio que 360 graus, né? Então, existindo essas resistências, tanto culturais quanto institucionais, a gente percebe que muitos profissionais ainda não têm apoio ou não têm essa formação continuada para seguir, não é? Passando bem por essa transição, por essa mudança de paradigma que a gente está falando. A gente precisa considerar aquilo que a gente falou agora, as desigualdades sociais e tecnológicas, que ainda limitam muito o acesso de vários estudantes e que não têm também muitas oportunidades mais inovadoras. Então, assim, nós vamos fazer o nosso melhor com tudo o que é possível. E se mais pudermos fazer, a gente conta com a ajuda deles. E na medida em que você entusiasma o grupo com o qual você trabalha, o grupo que você lidera, um bom líder traz a interatividade numa intensidade tão grande que a gente começa a criar juntos, sabe? A gente não pode enxergar o copo meio vazio, a gente tem que enxergar o copo meio cheio, né? Então, talvez o maior desafio é que mudar paradigmas exige tempo, paciência e abertura para o novo. Bora lá pensar nesse tripé? Tempo, paciência e abertura para o novo. Isso aí é o tripé básico deste nosso novo olhar para o futuro. E o que a gente tem olhando para esse futuro? Uma educação híbrida e flexível, basicamente. O que mais? Ambientes de aprendizagem que são mais democráticos e conectados à realidade. Sim, é isso, né? O papel da família e da comunidade nesse processo é outro, com certeza é outro, né? E o lifelong learning, que é o aprender ao longo da vida, ele é bastante válido, mas a gente tem que ter para esse bolo um recheio, não é? Porque senão fica algo que não tem consistência, né? E são duas coisas importantes que a gente precisa ter nesse nosso processo de realizar essa trajetória, a gente tem que ter consistência e permanência, né? Aprender ao longo da vida é a gente ter realmente essas duas questões bem colocadas, né?
Então, minha gente, olhando para esse futuro, apesar e com os desafios que a gente está encontrando, eu acredito profundamente que nós estamos caminhando para uma educação mais humana, mais flexível, mais conectada à vida. Gente, vem comigo nessa ideia. Uma, um trabalho educacional e pedagógico mais humano, mais flexível e mais conectado a esta vida que enxergamos hoje. Uma educação que não se limita aos muros da escola, mas que envolve a família, a comunidade e prepara cada pessoa para aprender ao longo de toda a vida. E não essa educação que a gente ensina que terminou tal fase da trajetória escolar, pronto, não precisa aprender mais. Não, não. A gente tem que ensinar que todos nós temos que aprender ao longo da vida. Eu devo ter falado isso em algum encontro anterior. A gente aprende de mamando a caducando, como diz o bom mineiro, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Outra coisa que a gente tem que cuidar o tempo inteiro, da nossa parte psicomotora, muito importante. Porque este corpo, né, que nos foi dado, ele é o veículo para que a gente possa se movimentar e realizar as coisas. Então, é preciso cuidar deste veículo, não é? Então, esse é o futuro da educação que está sendo construído agora, que está sendo e que precisa ser construído agora. E que cada um de nós tem que e é parte dessa transformação. Mudar o paradigma da educação, gente, não significa negar o passado, de maneira nenhuma, mas sim aprender com ele. O que de bom houve ali, a gente traz e reinventa os caminhos do futuro. Entende? É bem por aí. Então, eu quero ouvir de você. Me conta aí, qual mudança você considera mais urgente na educação hoje? Eu peço muito, alguns encontros, eu já venho falando isso, para que vocês interajam nos vídeos, que você conte para a gente essas questões que te angustiam. Qual é a dor que você sente no teu trabalho pedagógico no chão da sala de aula, né? Então, eu quero ouvir de você. Qual é a mudança que você considera mais urgente na educação hoje? Deixa o seu comentário aqui embaixo para que a gente possa ampliar esse diálogo. Isso é extremamente importante. E se você quiser aprofundar mais, esse é apenas um dos temas do livro que eu estou lançando, que é o Educação e Evolução, que vai ser lançado, como eu disse, no finalzinho de setembro, começo de outubro, pela editora CRV. É lógico que a gente vai contar nos próximos encontros, data, horário, local e todas essas coisas, né? Então, vai ser um grande prazer compartilhar esses momentos com vocês até o dia do lançamento e depois, né? A gente vai continuar se encontrando, vamos continuar pensando sobre todas essas coisas sobre as quais a gente falou, né? E não nos demos ao luxo de nos arrepender de algo que nós não fizemos. É melhor o feito do que o perfeito. Então, vamos fazer acontecer, trazer a IA para ser nossa ferramenta de utilização e não sermos submetidos à tecnologia, né? Eu outro dia recebi um vídeo, como as minhas filhas mandam sempre, né? A minha netinha mais nova com o fone de ouvido na aula de technology. Nossa, aquilo é muito interessante. Eu vi aquele toco de gente de 4 anos aprendendo tecnologia. Legal! Mas essa mesma instituição escolar dá a oportunidade de brincar de cabo de guerra, dá a oportunidade de brincar na areia, dá a oportunidade de escorregar, virar cambalhota, de montar quebra-cabeças. Então, assim, a tecnologia, sim, claro, mas não só. Então, se a gente puder manter aí um equilíbrio de 50-50, maravilha, ok? Então, acompanhe as minhas redes sociais e você vai saber, né, pelos nossos encontros e também pelas redes sociais, a data e o local de lançamento. Então, eu vou deixar para você uma frase reflexiva e um convite.
Aliás, uma frase reflexiva, um convite e um lembrete. Bora lá. Frase reflexiva. Mudar o paradigma da educação não significa negar o passado, mas sim aprender com ele e reinventar os caminhos para o futuro. Papel e caneta na mão. Ou digita aí. Mudar o paradigma da educação não significa negar o passado de maneira nenhuma, mas sim aprender com ele e reinventar caminhos para o futuro. Frase reflexiva. Convite. E você? Qual é a mudança de paradigma que você considera mais urgente na educação de hoje? Deixa o seu comentário e a gente vai construir esse diálogo junto, ok? Então, um lembrete sobre o livro, que esse é só um recortezinho do que eu desenvolvo em mais profundidade no meu livro Educação em Evolução, que vai chegar logo mais, e fique de olho no lançamento. As minhas redes sociais, no Facebook Cecília de Campos Góes, aqui no YouTube Educacer e no Instagram Prof_Cecília_Góes. Acompanhe as minhas redes sociais, veja a data e o local de lançamento e curtir, compartilhar, clicar no sininho das notificações e aí você vai fazer com que o algoritmo entenda que esses encontros, estas falas, esses argumentos são importantes para você e para muitas outras pessoas. E assim, a gente se vê no próximo encontro.